E aí, galerinha, tudo bem? Então, é o seguinte, como a gente já viu, né, tinha conversado um pouco nas lives também sobre isso, as pessoas vão começar a fazer uns vídeos agora com a ideia de fazer algumas revisões para vocês. Então, toda semana vai ser postado um vídeo e vocês vão assistir esse vídeo, mas são vídeos curtos, assim, pelo menos os meus serão vídeos mais curtos, com a ideia de resumir mesmo, revisar os conteúdos que a gente trabalhou até agora. A ideia é que vocês continuem assistindo essas aulas do Positivo, tá? E a gente vai só revisar essas aulas aqui e também trocar umas ideias e corrigir alguns exercícios nas nossas lives na segunda-feira, no mesmo horário. Então aqui, já que a ideia é revisar, então a gente vai começar desde o início mesmo do ano, que a gente já trabalhou em sala, já foi feito, né? A revisão para o teste e tudo. Então aqui, na unidade 1, temos as revoluções inglesas. As revoluções inglesas é justamente o que? A gente vai falar um pouco sobre a sociedade inglesa, como que a sociedade se desenvolvia naquele período, como que era a ideia política dela, principalmente quando a gente falar de monarquia, a sociedade inglesa do século XVII. E dentro dessa sociedade inglesa, né, a Inglaterra, de modo geral, a gente vai postar já um mapinha que deve estar aparecendo para vocês aí. Esse mapinha já mostra ali a localização da Inglaterra, né, que fica na ilha da Grã-Bretanha, então ali no noroeste da Europa, e essa é a localização dela. Então a Inglaterra é um país, de certo modo, assim, desde sempre muito forte, né? É um país que colonizou também outros países, e dentro disso essa parte que se pode falar sobre os reis da Inglaterra é muito bacana, porque é um país que até hoje tem a sua rainha, né, a Elizabeth, que ainda tem essa ideia de ter essa família real. Então essa família real, ela não, como é hoje, ela não tem mais esse poder de decisão na Inglaterra, porque hoje tem esse parlamento, né, e o parlamento inglês que decide os rumos da política e do seu país. Então, desde sempre, a sociedade inglesa teve essa ideia de tirar da monarquia esse poder absoluto de decidir tudo. Então, desde sempre eles buscaram caminhos para que isso ocorresse. Então, na Inglaterra foi se criando um mecanismo, foi se criando o parlamento. Então, aqui, quando a gente fala da monarquia inglesa e o parlamento, é justamente isso. A maneira que a monarquia sempre enfrentou o parlamento, né? Porque sempre a sociedade inglesa queria impor o parlamento. E é claro que a monarquia não queria, porque eles iam ser barrados em muitas coisas, porque eles dependiam da aprovação do parlamento. Então, sempre foi essa batalha entre parlamento e monarquia, e assim se sucedeu. Essa sociedade era composta por produtores rurais, burguesia, né, proprietários de terras, e os camponeses, de modo geral. Essa sociedade já tinha feito algumas coisas, como foi a Carta Magna. Então a Carta Magna justamente era isso, onde o rei deveria submeter, né, algumas decisões mais importantes ao parlamento. Então essa foi uma das propostas já dos ingleses nesse período. A monarquia era passada também de pai para filho e assim por diante, como acontece em outros países também. Nós temos um caso mais curioso aqui nesse sentido, porque a rainha em si, aqui que a gente vai trabalhar, que é a Elizabeth, que vai aparecer a imagem dela agora, e essa rainha, ela não tinha sucessor, então ela acabou falecendo e não tinha filhos, né? Então nesse período, quem assumiu o trono da Inglaterra foi o seu primo Jaime Stuart, que daí começa essa dinastia dos Stuarts aqui, tá? Então o Jaime, ele é denominado como Jaime I, e ele assume o trono da Inglaterra. Então ele é de uma religião anglicana. Vai aparecer para vocês também aqui a traduçãozinha, né, a explicação sobre os puritanos e os anglicanos. E ele conduz a Inglaterra até o momento da Revolução Puritana. Então, como eu falei para vocês, na verdade não foi ele, né?
Antes disso teve seu filho, Carlos I, que depois da morte do Jaime, seu filho assumiu o trono, Carlos I, e deu sequência ao trono, porém não ficou tanto tempo porque ele não tinha o mesmo pulso do Jaime, então ele também tentou impor muitas coisas, e o povo inglês, o parlamento começou a se impor, e ele foi condenado, na verdade, com a Revolução Puritana. Ele foi condenado, foi morto, né? E com isso os puritanos assumiram o poder. Tá? Os puritanos com Oliver Cromwell assumem o poder nesse período. Então o Oliver Cromwell, que era um militar, ele criou esse exército modelo, né? Que se dizia na época, e ele conseguiu tomar o trono, né? Vou dizer assim, a presidência, o primeiro-ministro, ele ficou da Inglaterra nesse período. Então, com isso, essa dinastia Stuart, ela dada uma pausa, vamos dizer assim, onde os puritanos assumem, né? Que esses puritanos que têm essas ideias mais longe da Igreja Católica, então essa ideia também, igreja, puritanos, anglicanos, é uma coisa que pesa muito nesse período, porque há muito conflito nisso. Porque a ideia que a Igreja Católica volte ao poder sempre assustou muito os ingleses nesse período. Então, com isso, essas ideias, esses ideais, entram muito em conflitos também. Então, entra não só a parte política dos reis, mas sim também quem está no poder da Inglaterra naquele período, qual é a religião dele. Ou é anglicana, ou é puritana, né, ou é católico do modo geral. Então, aqui nós temos também o fim dessa Revolução Puritana, desse período que os puritanos comandaram a Inglaterra. Então essa restauração da monarquia ela ocorreu, e o fim do período dos puritanos foi em 1658, com o Oliver Cromwell faleceu e o seu filho Ricardo Cromwell assume o poder da Inglaterra então. Porém também ele não tinha o mesmo poder do pai e ele também foi destituído do cargo. Com isso, a dinastia dos Stuarts são reconduzidos ao trono inglês. Então, com isso, Carlos II assume esse trono inglês. Então, os reis voltam à Inglaterra, né? Eles voltam a comandar a Inglaterra do modo geral. E, ao mesmo tempo, ele volta todo aquele processo de ser contra o parlamento, impor as suas coisas, querer comandar de maneira absoluta, e isso sempre vai causar um atrito com o povo inglês nesse período. Então essa Revolução Gloriosa ela vai acontecer, né, depois da restauração da monarquia e com o Carlos II assumindo o poder. Com o falecimento de Carlos II, nós teremos Jaime II, seu filho, assumindo o poder. Porém aí já entra todo aquele lado que eu falei para vocês sobre a parte religiosa. Porque o Jaime II, ele já era católico. E um dos filhos que ele teve, ele batizou na Igreja Católica. E isso, como ele era o herdeiro do trono, então isso era uma coisa que assustava muito os ingleses nesse período. Até porque eles foram marcados por perseguições, puritanos, os anglicanos e católicos, assim por diante. E eles viram aqui, já no Jaime II, o retorno total da Igreja Católica ao poder. Ainda mais que o seu herdeiro era batizado na Igreja Católica. Então foi uma das coisas que assustou bastante nesse período e nesse movimento da Revolução Gloriosa também. Então com isso, o Jaime II sofre um golpe, né? E ele é destituído do poder então. Ele tinha uma filha, e essa filha era casada com um príncipe holandês, então, que era anglicano, então agradava também a população inglesa. E esse príncipe acabou sendo conduzido, né, como monarca da Inglaterra nesse período, que era da família Orange. Então, a família Orange entra com a dinastia dos Orange também nesse período da Inglaterra. E com isso, ele também é obrigado, a partir daí, fazer juramento e assinar todos os documentos necessários para que o parlamento tenha todo o poder. Então, a partir daí, a Inglaterra tem uma monarquia parlamentarista. E isso continua e perpetua, né, até hoje, então. Hoje temos o primeiro-ministro, tem o parlamento que decide todas as coisas na Inglaterra de um modo geral. Então isso é só um resuminho, gente, um pouquinho sobre
essa sociedade inglesa e essa parte política da monarquia de um modo geral. Acho que nos próximos vídeos a gente vai tentar agregar coisas melhores, vai tentar aumentar um pouquinho ele, que fica um pouquinho mais atraente. Eu sei que é o começo, a gente está um pouco perdido aqui, fazendo um pouco esses vídeos meio assim, sem saber muito como fazer ainda. Nossas lives vão continuar na segunda-feira, como eu falei com vocês. Então a gente continua até passar essa pandemia, né? Vamos buscando caminhos alternativos para que a gente possa continuar nossos estudos e não perder muito com relação ao conteúdo, às aulas e o conhecimento de vocês. Beleza? Obrigadão por enquanto.